Questão da banca Sage Gran Hill do ano de 2013. Os orçamentos públicos são classificados em diferentes tipos: tradicional, de desempenho, de programa e de base zero. O orçamento de desempenho. Pessoal, vamos entender primeiro o que é esse orçamento de desempenho aqui. Então, vou colocar aqui o PowerPoint. Está aqui os 4 principais tipos de orçamento na gestão pública brasileira. Então, você tem primeiro o tradicional, que é o orçamento incremental. A ideia é que ele surge antes de você ter toda essa gestão orçamentária, de você ter todo o planejamento orçamentário. Então, era interessante você estimar receitas e fixar despesas. E aí, como é que era feito? Você fazia isso em um ano, e no outro ano você mantinha ali aquela mesma estrutura de orçamento. Então, são para aqueles órgãos, são para aquelas programas, enfim. Não tinha programa nessa época, na verdade, são para aquelas atividades, enfim. E você não questionava muitos objetivos. Os órgãos estimavam as suas despesas, colocavam suas despesas, e tendo recurso você liberava sem questionar o motivo de por que aquele órgão quer aquele recurso. Então, esse tipo de orçamento caiu em desuso. Aí você tem um orçamento de desempenho, tá? Aqui você visa a eficácia dos gastos com programa de ações. Aqui tem que falar com bastante cautela. O que significa essa eficácia dos gastos? O alcance dos resultados e o foco nos resultados. Porque aqui a gente ainda estava olhando para a questão de ter recursos para que está sendo para as despesas, ter recurso suficiente para a despesa, para controlar ali o descontrole dos gastos. Só que só isso não é suficiente. Por quê? Quer dizer, então, que se tiver recurso, o órgão pedir e vai ser solicitado esse recurso e pronto. Não, o órgão tem que justificar o porquê que esse recurso está sendo solicitado. E esse recurso, então, tem que ter uma finalidade. Para ter uma justificativa, tem que ter uma finalidade. Está sendo com esse objetivo. A eficácia está relacionada ao alcance dos objetivos. Então, não adianta só, por exemplo, o órgão orçar mais ou orçar menos. O que importa é que ele tenha uma finalidade e essa finalidade tem que ser cumprida. Então, o desempenho vai olhar muito mais para o alcance dos objetivos do que para o uso dos recursos em si. Embora as duas coisas elas estejam relacionadas, mas é muito mais para a questão dos objetivos. Aí tem o orçamento de base zero, que dá mais autonomia para os órgãos e ele não é incremental, essa é a principal característica. Enquanto que o tradicional ele sempre se baseava nos anos anteriores e o de desempenho de certa forma também, aqui no de base zero você vai começar sempre do zero, entendendo que você pode ter erros nos orçamentos anteriores, na própria estrutura, a própria forma como ele é montada, e esses erros podem ser sistemáticos, então é importante você sempre fazer um novo planejamento sem considerar que o anterior. E esse planejamento vai ser baseado então nas demandas, e quem vai saber as demandas são os órgãos, por isso que eles vão ter mais autonomia. E mais atual é o orçamento programa, que é organizado, que a organização é baseada nas funções administrativas através de programas. O que significa isso? Imagina que você tem lá um objetivo de educação ambiental. Aí você tem a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Educação. De quem é a competência? O orçamento programa vai dizer que o foco não deve ser determinar de quem é a competência dessas ações de educação ambiental. E sim, uma vez que você determina um programa, você vai ter uma ação coletiva dos órgãos de meio ambiente e de educação. Então, a base seriam os programas, não os órgãos. Tá? Então, essa é a ideia de você organizar o orçamento por programa. E por que aqui aparece programa? Porque, assim, tem uma diferença do desempenho para o programa, é que aqui é a base, a própria estrutura do orçamento são programas. Aqui a estrutura continua sendo os órgãos, mas os programas já existiam. Porque já se tinha essa ideia de que você poderia ter programas ali que exigissem 2 ou mais órgãos, mas isso não era o foco do planejamento orçamentário. Tá? Mas como você tem esse foco na eficácia, nos resultados, quem vai alcançar os resultados não são os órgãos específicos, e sim os programas. Então o órgão vai solicitar um recurso visando uma verba para alguma ação que está relacionada a um programa de ações. Por isso que o termo programa ele vai aparecer aqui no orçamento de desempenho, apesar dele ser mais forte no orçamento programa. Então vamos lá para a nossa questão, feita essa explicação. O orçamento de desempenho apresenta, além do objeto do gasto, o programa de trabalho com o intuito de explicitar as ações orçamentárias. Sim, pessoal, é isso mesmo. O orçamento de desempenho tem que apresentar esse programa de trabalho, porque são essas ações que vão ser mensuradas contra seus objetivos. Então, a gente já deixa
nossa alternativa A como gabarito provisório. Letra B. Apresenta as despesas propostas justificadas mediante, por exemplo, análise de custo, finalidade e medidas de desempenho. Pessoal, aqui a questão também confunde, porque quando vem medida de desempenho, então é orçamento de desempenho, porque está falando medida de desempenho. Só que toda essa parte aqui de análise de custo, finalidade, ela está associada também ali ao orçamento-programa, tá? Então, o orçamento-programa ele é o mais avançado, então ele precisa de todas essas justificativas, tá? Enquanto que aqui o foco é muito mais nos resultados, aqui você também vai analisar os custos, enfim. Então, não seria a letra B. Letra C, entrega planejamento e orçamento, com a definição de objetivos a serem alcançados. Bom, isso aqui está muito mais relacionado ao tradicional, a entregar planejamento e orçamento, mas assim, tudo bem você definir o objetivo, não está falando aqui que é o foco dos objetivos. Essa integração surge logo no início da questão do planejamento orçamentário. Letra D, realiza a previsão de receitas e autorização de despesa, sendo que apenas o objeto do gasto é explicitado. Isso aqui é planejamento tradicional também, tá? Principalmente se apenas que é uma palavra totalizante. Aliás, nesse caso é limitante, né? Está limitando apenas o objeto do gasto, e aqui está muito simplista. Letra E, avalia cada despesa pública como uma nova despesa, e as necessidades orçamentárias devem ser provadas no início de cada período. Isso aqui é o orçamento de base zero, tá? E não seria o orçamento de desempenho. Por isso que letra E está errada, porque sempre começa do novo planejamento orçamentário, por isso que é a base zero. Então você tem aqui a alternativa A como a correta. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.